Nesse vídeo a gente vai retomar alguns conceitos do capítulo 2, que são os 4 cavaleiros da pobreza, porém com uma abordagem mais prática. A gente vai ver como eliminar hábitos que vão manter a gente preso à matrix da classe média. E o primeiro conceito é: a criança deve desaparecer. Essa primeira ideia, que pode chocar ou ofender algumas pessoas, só que a nossa criança interna, ela deve sumir. Veja, não é culpa nossa ver o mundo da forma como a gente vê, porque nem todo mundo teve a sorte de nascer e de crescer em um ambiente que a gente aprendia conceitos de riqueza financeira. Apesar de não ser a nossa culpa, é nossa total responsabilidade tomar controle da situação, que a gente vai parar de autolimitar, né? E vamos colocar novas crenças, novas práticas úteis. Espero que essa distinção esteja clara, né? A responsabilidade é aquilo que está na nossa mão, é a escolha que a gente tem para o futuro. A culpa é algo que não vai ajudar a gente porque ela está relacionada ao passado. Então o que interessa mesmo é o que a gente vai fazer de agora em diante com o nosso conhecimento. Aí a gente tem a responsabilidade. Dessa forma, os exercícios que são propostos são parte da nossa responsabilidade para fazer aquilo que tem que ser feito, assim como implementar as práticas que levam a gente para o sucesso financeiro. Para isso, a gente tem que mudar a perspectiva pela qual a gente vê o mundo. Tem um amigo meu, que não quero citar o nome dele aqui, mas ele seriamente acreditava que ele tinha chance de ganhar na loteria. Principalmente quando a loteria acumulava, ele ficava todo empolgado, ele comprava bilhete, ficava ansiosamente acompanhando para ver o resultado. Pô, esse cara é inteligente, é um cara que formou comigo na USP, ele realmente acreditava que ele podia ganhar, sendo que todo mundo sabe que a probabilidade estatística é tão pequena que é praticamente nula. Enquanto isso, quando se tratava de ler livros de qualidade, em sair de casa para fazer encontros com pessoas de sucesso que poderiam colocar ele em novos projetos profissionais, ao invés de ele criar produtos que contribuem para resolver problemas de pessoas, ele não fazia nada disso, porque ele tinha preguiça. Então ele ficava em casa, ficava vendo o Big Brother, ficava lendo o gibi, que ele chama até de graphic novel, ficava paquerando no MSN, ficava totalmente de bobeira, igual criança que acredita em loteria, acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa. E esse é um exemplo que é assustadoramente comum. Nós mesmos temos aí um lado que é atraído por esse tipo de lógica, a gente acaba se limitando. Então é importante que a gente saiba eliminar essa criança, esse impúbere financeiro dentro de nós e permitir que venha o adulto financeiro. Não sei se você já ouviu falar no rito de passagem. Tem várias tribos primitivas que têm essa ideia do ritual de passagem que vai marcando a transição de uma fase para outra, da infância para a vida adulta. Então o que eu sugiro é que a gente realize um ritual de passagem onde essa criança financeira não tem mais vez. Onde os sonhos de ficar rico, ficar facilmente rico, não existem. Esses sonhos são ridicularizados porque a gente tem propósito na vida, isso que vai alimentar uma chama de incansavelmente a gente se aperfeiçoar, colocar novos planos em prática. A gente vai falar sobre excelência, criação de valor, seguindo um propósito no próximo capítulo, mas por enquanto já fica um apelo para a gente subir de nível. A gente não vai deixar a nossa imaturidade financeira contaminar a qualidade da nossa vida. Eliminar associações negativas a respeito do dinheiro. A gente vai fazer uma pausa agora para um exercício bastante interessante. Logo a seguir eu quero apresentar um link apontando para um teste da Universidade de Harvard a respeito das nossas associações implícitas. Será que você tem tendência de gostar mais de pessoas gordas, pessoas magras? Será que você associa bondade a pessoas de pele clara ou maldade a pessoas de pele escura? Esse é um teste que está hospedado no servidor da Universidade de Harvard e por isso não posso garantir que ele sempre estará ativo. O link completo é https://implicit.harvard.edu/implicit/Brasil. Ou então você pode digitar aratacademy.com/port/teste Harvard. Vou pedir que você só continue esse vídeo, ou o áudio, se você estiver ouvindo a versão MP3, depois de realizar o teste, que é bem interessante. Gostou? Bom, da mesma forma que esse teste pode revelar algumas das nossas preferências inconscientes que a gente tem, associações, por exemplo, de pele escura, homossexualismo, maldade, existe também a possibilidade de a gente ter uma associação inconsciente sobre ligando dinheiro e maldade, será? Então, se houver essa associação de dinheiro igual a maldade, isso vai influenciar o nosso comportamento e vai dificultar alcançar o sucesso financeiro.
A gente pode fazer milhares de experimentos relacionados às nossas associações, aos nossos comportamentos, para provar que muitas das nossas ações são influenciadas pelo nosso inconsciente. Tem inclusive um livro chamado The Automaticity of Everyday Life, a automaticidade do dia a dia, do Robert Wire e do John Barr, que conta exatamente isso. Então, um experimento que ele pegou, grupos diferentes de pessoas, expôs a palavras de polidez e educação, como paciência, respeito, aguardar. Em um outro grupo que foi exposto a palavras de brutalidade, como rude, interromper, cortar, perturbar. E esse foi um experimento que foi feito de forma oculta, quer dizer, o cientista não explicou qual era o verdadeiro propósito, ficou monitorando os participantes e disse que era um teste de linguagem, deu uns testes falsos para as pessoas realizarem. E no final falaram, olha, muito obrigado, acabou o teste, vai para o final do corredor que a gente tem um teste bem diferente para você. Aí que começava o verdadeiro experimento. Quando eles chegavam, eles encontravam um cientista conversando com alguém que fingia ser um outro participante, mas na verdade era um comparsa também que trabalhava para o laboratório. Então quando o cientista via o participante chegando no final do corredor, ele começava a marcar o tempo, que ia demorar desde a chegada dele até que ele interrompesse a conversa, E esse comparsa ficava fingindo que não estava entendendo nada. Então o cientista e mais esse outro ficavam falando durante vários minutos. O interessante é que as pessoas que foram expostas às palavras como rude, interromper, cortar, elas tiveram um comportamento diferente das pessoas que foram expostas às palavras de polidez, como aguardar, educação, respeito, paciência. E para medir isso, nesse segundo experimento, que o cientista fingia que estava dando instruções para o comparsa, que fingia que não entendia nada, eles falaram, vamos aguardar no máximo 10 minutos, ou se o participante interromper a conversa, a gente cronometra. Demorou 3 minutos para o cara perder a paciência e interromper a gente. Interessante que essas pessoas que foram expostas às palavras de brutalidade, elas fizeram uma intervenção, cortaram antes dos 10 minutos, em 67% dos casos. Sendo que as pessoas que foram expostas às palavras de polidez foram 16% apenas de interrupção. Olha que interessante. Mas o que isso tem a ver com a nossa educação financeira, Será que as pessoas com quem a gente convive, os programas de TV que a gente assiste, quer dizer, a sopa de letrinhas, a sopa de palavras, que fazem parte do nosso ambiente informacional do dia a dia, as palavras que fazem parte dessa dieta diária, será que elas são favoráveis para a gente ter um comportamento que vai favorecer o enriquecimento? Ou será que são palavras que vão fazer com que a gente se comporte de forma limitada? Criar motivadores que superem a nossa preguiça. Acho que foi o Heródoto, considerado o pai da história, que disse a seguinte frase: essa é a mais dolorosa de todas as doenças humanas, dispor de todo o conhecimento e não ter ainda nenhum poder de ação. E tem várias formas de interpretar o que o Heródoto fala. Um dos grandes interesses que eu tenho de pesquisa é essa ideia de preguiça. Constantemente eu converso com clientes que algumas vezes se queixam, que eles gostariam de fazer algo, mas eles sentem preguiça. Eles sabem exatamente o que tem que ser feito, eles até arriscam dar os primeiros passos, só que eles deixam o projeto abandonado pela metade. O que a gente pode fazer nesse caso? Então, nesse caso, a resposta mais simples é a seguinte: a quantidade de motivação ainda não está superando a quantidade de preguiça. Então, por isso, a gente tem que usar o nosso desejo e alcançar o sucesso para combater a preguiça. A gente vai pensar na liberdade, no tempo livre que a gente pode aproveitar. Isso vai fazer com que a motivação apareça. Caso você seja um tipo de pessoa que sente que a preguiça é um fator que atrapalhe muito, entre em contato comigo, por favor, que eu quero aprender um pouco mais sobre o seu estilo de vida, sua alimentação, suas crenças, suas rotinas. Eu quero dar uma escaneada de raio-x na psicologia por trás desse obstáculo, para que junto a gente possa descobrir o que a gente pode fazer. Pessoalmente, eu tenho raramente momentos de preguiça. Eu acho que a minha energia, a minha disposição, meu ânimo são bem altos, eu tenho vontade de pular da cama, fazer 1000 coisas. Mande uma mensagem para mim usando o formulário de contato e a gente vai resolver isso. Quero dar uma dica: se você se considera preguiçoso, é melhor fazer agora, porque você sabe que se você deixa um pouquinho para mais tarde, pode ser que você não faça. Quarta ideia: controlar a arrogância. A arrogância pode limitar demais a gente. A gente não pode tomar uma postura de quem acha que já sabe de tudo sobre finanças, sobre riqueza. A gente tem que aceitar que tem muita coisa ainda para a gente aprender. Isso vai ajudar a gente a manter uma mente aberta, a colocar as ideias em prática, a participar de novos cursos e constantemente implementar aquilo que a gente está aprendendo.
Controlar a arrogância é uma dica especial que não é apenas minha, mas é também do George Leonard, que é autor do livro Maestria. E quando a gente não se entrega totalmente, quando a gente acha que a gente já entende, sabe de tudo, né, sobre aquele assunto, a gente cria uma barreira cognitiva que dificulta o processo de aprendizado. Isso não é nem um pouco bom. Quinta ideia são os benefícios invisíveis. Esses benefícios invisíveis são parte de um conceito bem poderoso, é fácil de entender, mas é difícil de aplicar. Vamos primeiro para a definição. O benefício invisível é algo que não é muito lógico numa análise puramente racional, né? Mas ele atua numa dimensão inconsciente, numa dimensão emocional. Quero contar uma história. Quando eu era criança, eu lembro que pegava algumas vezes um resfriado muito forte, ficava péssimo, com febre, com dores no corpo inteiro, catarro, não conseguia fazer nada, nem fome eu tinha. E nessas ocasiões eu ficava em casa, eu não ia para a escola. Minha mãe fazia um cozido de batata com cenoura, que eu gostava bastante, e gostava bastante também da atenção que eu recebia. Eu sei que essa história é parecida com a maior parte das crianças, e o que está acontecendo aqui, num nível bastante sutil, é uma mensagem dizendo que é bom ficar doente, porque você recebe um cuidado especial. E como profissional de coaching, eu vejo muitos casos semelhantes de adultos que se comportam igual criança. Porque frequentemente eles criam limitações, eles criam problemas imaginários, artificiais, porque eles veem um benefício invisível em sofrer aquela situação. Agora, por que eu digo que esse conceito é fácil de entender, mas ele é difícil de ser aplicado? Experimente dizer para um fumante que o motivo dele não largar o cigarro é justamente que ele tem um benefício invisível. Ele se sente vítima, dele receber atenção, né, compaixão. Ou você falar para um doente que ele está recebendo benefícios emocionais ao continuar numa condição especial em que ele é centro de atenção, de carinho. Essas pessoas vão ficar extremamente defensivas e irritadas, né? Ninguém, em plena consciência, vai admitir coletar um benefício invisível. Essa é uma ilusão que é muito poderosa, chega ao ponto da gente mentir para nós mesmos. Então, o desafio que fica, quando a gente vai fazer uma pergunta, né, bastante honesta, sincera, qual é o benefício que a gente está colhendo ao não enriquecer? Qual é a história que a gente está contando para nós mesmos, repetidamente, a respeito do nosso sucesso, da nossa falta de sucesso? Será que aquele emprego que a gente foi demitido? Será que foi um curso que a gente não conseguiu terminar? Será que foi um canalha que puxou o nosso tapete? Um cliente que desistiu na última hora? Será que é não saber falar inglês? A nossa timidez? Para onde que a gente está apontando o dedo, né, dizendo que a gente não está onde a gente quer por causa da falta de algo ou por causa de alguma pessoa? A gente tem milhares dessas justificativas na ponta da língua, e ao invés de assumir responsabilidade para modificar as condições para o futuro, a gente se protege emocionalmente do sentimento de impotência, jogando na mesa, né, uma carta coringa, com a nossa historinha, que imuniza a gente contra esse tipo de sentimento e faz os outros entenderem a gente, ou então ficar com pena da nossa falta de sucesso. Não sei se você viu um site já chamado Vida de Merda, vidademerda.com.br. Ele é um exemplo grande de um lugar onde as pessoas se reúnem, ficam contemplando a própria derrota, a derrota alheia, enaltecendo essa derrota e até procurando ativamente no dia a dia casos para compartilhar de forma anônima no site. Obviamente que tem um componente de diversão, de ironia, ok, de não se levar a sério. Eu achei muito engraçado, ali por alguns minutos as histórias estavam publicadas, mas depois disso nunca mais voltei. Não fiquei com esse conceito de vida de merda, VDM, né, na cabeça, diferente de alguns amigos que repetidamente usam o famoso fail, né, falhei, no Twitter, no Facebook, como se tivesse uma celebração do fracasso. Isso é um benefício invisível que apenas vai contribuir para reforçar a psicologia da pobreza. E agora vamos falar dos prejuízos invisíveis. O desdobramento desse conceito de benefício invisível é o oposto, que é o prejuízo invisível. O que aconteceria caso você tivesse, né, um enriquecimento, um grande sucesso em várias dimensões da sua vida? Será que aquele amigo que divide uma cervejinha no boteco da esquina, né? Sabe quando tem aquela cadeirinha dobrável de alumínio e vocês ficam criticando os burgueses, as injustiças do mundo, será que esse camarada continuaria por perto da mesma forma se você enriquecer? Se você enriquecer, o que pode acontecer com o teu relacionamento, seus familiares, com a sua vida amorosa? A gente tem várias ideias irreais, ou então assim, bastante prováveis, né, na nossa cabeça, do que vai acontecer se a gente enriquecer. Isso pode compor a parte da matrix da classe média se impedir o nosso enriquecimento financeiro.
Então fica aqui um alerta para os prejuízos invisíveis, sendo que principalmente são histórias irreais, são fantasias que a gente cria na nossa cabeça, mesmo antes da gente estar preparado para o enriquecimento. Muita gente começa a sabotar antes mesmo de começar. Ser controlado pelos outros. Você vai lembrar aquele vídeo anterior, quando a gente falou de desapego, e a gente mencionou o caso de pessoas que se emocionam demais quando estão debatendo política, por exemplo, na escolha do presidente. E a gente fez até uma especulação de que quanto mais forte a crença de que essa escolha do político terá um impacto na nossa vida, maior é o nosso envolvimento emocional também, né? E uma pergunta que fica para a gente refletir: será que a gente é do tipo de pessoa que se preocupa demais com os acontecimentos do mundo e como é que esses elementos externos vão impactar a nossa vida? Ou será que a nossa atenção é mais voltada para as transformações que a gente desenvolve dentro de nós mesmos e como é que esse crescimento interno faz com que a gente transforme o mundo? Essa diferença é uma diferença fundamental. O Napoleon Hill costuma dizer que as pessoas que fracassam em acumular dinheiro, geralmente, elas são bastante influenciadas pela opinião alheia. São pessoas que permitem que o jornal, a fofoca do vizinho, medo de terceiros, façam um trabalho racional e afete o raciocínio deles. Então fica uma dica. A gente vai pensar qual que é o tipo de controle que os outros estão exercendo sobre as nossas escolhas e as nossas ações. O medo como o maior limitador da riqueza. O Napoleon Hill diz que o medo é a grande causa da timidez, da procrastinação, da indiferença, da indecisão, falta de ambição e de entusiasmo. Nosso talento nunca será despertado diante do medo. Só que a gente tem que desmembrar um pouco o que a gente quer dizer com isso. Medo do quê? Medo da pobreza. O medo da pobreza tira o charme da nossa personalidade. O medo da pobreza destrói a possibilidade de um pensamento claro, rouba a nossa concentração, acaba com a nossa persistência. O medo da pobreza anula a nossa força de vontade, acaba com a ambição, obscurece a memória. O medo da pobreza estrangula o amor e as emoções sublimes do coração, estraga a amizade e convida o desastre em todas as formas. Napoleon Hill diz que esse medo da pobreza não faz sentido diante de uma óbvia realidade que a gente vive em um mundo de abundância. Que tudo que o coração pode desejar, não existe nada entre nós, os nossos desejos, né? Exceto a falta de um propósito definitivo. Medo de fracasso, medo de parecer idiota. Fracasso também é um conceito subjetivo e a gente vai ilustrar esse conceito. Quando a gente é criança, a gente tem nenhuma ideia sobre o que é fracasso, a gente vai engateando, nossos pais estão querendo ensinar a gente a caminhar, a nossa perna ainda é fraca, a gente ainda não tem equilíbrio, e a gente vai engatinhando, e o ato de caminhar é algo completamente novo. Então é normal que a gente caia, é normal que a gente fique cansado, é normal temporariamente voltar a engatinhar para tentar de novo caminhar. Nesse processo, a gente não fica frustrado, a gente não fica com aquela vontade, vou tomar uma cerveja no sofá, sou um perdedor, não vai dar certo esse negócio de caminhar, eu não levo jeito para isso. A gente simplesmente vai e faz, né? A criança não tem ideia de fracasso. Agora, conforme a nossa personalidade, o nosso senso crítico vai se desenvolvendo, algumas pessoas aprendem mais rápido, de forma mais profunda, a tal da noção de fracasso. São pessoas que raramente experimentam fazer algo novo porque elas têm medo de falhar e de ser ridicularizado. Uma curiosidade que o Napoleon Hill conta no Think and Grow Rich é que muitos ricos só conseguiram um grande sucesso na vida depois de um grande fracasso. E apesar do Napoleon Hill não falar diretamente, o que eu acredito é que o fato deles terem passado por um fracasso é um indicador que eles saíram da zona de conforto. É igual quando você patina ou vai andar de bicicleta. Se você nunca caiu, é porque você não está forçando o limite. As pessoas que não se importam, né, com um pequeno tombo, um pequeno acidente, elas são mais ousadas e por isso elas aprendem mais rápido. Ao invés de fracasso, a gente vai falar um pouco de experimentação além da nossa zona de conforto. Quando a gente explora os limites além da zona de conforto, a gente tem um processo muito poderoso para a gente reformular e questionar nossas ideias, nossas técnicas e nossas estratégias. Medo de outros roubarem a nossa ideia. Tem um grande amigo meu que, muitos anos atrás, quando teve o boom da internet, ele dizia que ele tinha uma ideia que o tornaria milionário. Ele até veio pedir dicas para mim. Eu sei, como é que eu faço um contrato de confidencialidade, de investimento?
E para ajudar, eu perguntei do que se tratava e, infelizmente, ele disse que não podia me contar, porque, não apenas para mim, ele não contou a ideia dele para nenhum dos nossos amigos, né, que ele confiava muito, porque apesar dele confiar na gente, ele tinha medo que, sem querer, a gente deixasse escapar, sem maldade, obviamente, algum detalhe da operação mirabulosa que ele tinha, né, poderia anular a chance dele conseguir alguns milhões. Agora, a ironia da coisa é que é a seguinte, ele precisava de pessoas ao redor dele, com talento, para fazer a ideia decolar, porque ele tinha que registrar o domínio, ele tinha que escrever contratos, fazer design, criar logotipo, fazer a coisa funcionar. Então a operação inteira dele demorou 3, 5 vezes mais do que poderia, né? Foi muito lento. Se ele confiasse mais nas pessoas ao redor dele, seria muito mais efetivo, porque foi ele que fez a grande parte do trabalho, porque ele tinha medo de envolver mais pessoas. Então no final das contas a ideia dele nem era tão boa, mas ele não tinha como saber, porque, né, ele não conseguia ver as limitações do modelo de negócio porque ele não comentou com ninguém. O medo de alguém roubar a ideia dele acabou se tornando um elemento que impediu o sucesso. E tem aquele livro Rework do pessoal da 37 Signals, que diz que esse tipo de pensamento é completamente errado. Eles dizem, né, que todos nós temos aí um amigo que disse que teve a ideia do eBay, que teve a ideia do Facebook, qualquer empreitada de sucesso. E essa é uma grande ilusão, porque só ter ideia do Facebook, somente ter ideia do eBay, não significa que você consegue criar. Então o que importa é o que a gente faz, não é o que a gente vai pensar, o que a gente sonhou, o que a gente planejou. E quem acha que tem uma ideia milionária, fica a sugestão, levante da cadeira, tente vender essa ideia, já que ela vale tanto, e assim a gente vai descobrir que a ideia em si não vale nada, até o momento que a gente comece a fazer algo. A ideia é apenas uma ideia, todo mundo tem ideia. O que vai realmente fazer a diferença é como que a gente executa a ideia. Medo de estar tarde demais, a mentalidade de escassez. Eu acho engraçado quando tem uma ideia super simples para você ganhar dinheiro. Por exemplo, venda de e-book pela internet. Você nem mesmo precisa escrever um livro, porque você pode entrar num site como o Hotmart, hotmart.com.br, criar uma conta, escolher um livro já existente, já escrito, e você ajuda na divulgação, na venda, para receber uma comissão que geralmente é 50% da venda. Muito bem. Então, num caso simples igual esse, tem 2 tipos bem claros de pessoa, né? O primeiro tipo, que vê uma ideia, né, bastante simples como essa, ela tem a mentalidade de escassez e fala, pô, que droga, essa ideia é ótima, mas já tem um sortudo aí fazendo, eu não tenho chance de começar agora. E o segundo tipo, tem a mentalidade da abundância, falando, pô, que ideia sensacional, eu quero aprender como fazer, eu quero entrar o mais rápido possível agora, né, nesse mercado, eu acho que tem várias oportunidades ainda que eu posso explorar. E o economista Paul Pilzer, no programa Fountain of Wealth, a fonte de riqueza, ele também tem um livro Unlimited Wealth, a riqueza ilimitada, ele fala como a mentalidade da abundância está muito mais relacionado com o que seria a tal da realidade objetiva, né? E não é um pensamento de autoajuda não, é quando a gente analisa riscos, oportunidades, desafios, necessidades, a gente vê que a história, né, do homem, a sociedade humana sempre encontrou formas de aplicar a tecnologia para substituir um recurso que aparentemente vai ficar escasso. A gente descobre novas maneiras para inovar, para construir indústrias a partir do zero. A indústria de software foi assim. Medo de dizer não e de desagradar pessoas. Quanto mais você fala sim para agradar as pessoas, menor é o controle que você tem sobre a sua própria vida e mais reativa será a sua existência. O tempo vai ser utilizado para agradar os outros, né? Para realizar atividades, tarefas que não necessariamente vão levar a gente para onde a gente quer ir. A gente vai assumir mais compromisso do que a gente consegue dar conta, a gente vai fazer tudo com baixa qualidade, patinando sem sair do lugar e deixando, no final das contas, muita gente frustrada. E quem sabe a hora e a maneira certa de dizer não, acaba valorizando mais o próprio tempo, recebe mais credibilidade, recebe mais respeito, e como resultado você tem mais tempo livre para focar os seus recursos e ter um grande resultado. Agora vamos falar da limitação aprendida, do noticiário e preocupação. Da onde que vem esse medo todo? Se por um lado tem coisas que a gente tem pouco controle, como alguns eventos marcantes da nossa infância, tem também outros fatores que repetidamente reforçam no nosso dia a dia. Por exemplo, o hábito de ver noticiário, de ficar preocupado, de fazer fofoca. A fofoca serve como meio de controle social. A gente comenta o que um casal fez numa certa festa, a gente comenta como é que um funcionário tem se comportado, né?
E essa fofoca ela tem a tendência de gerar um controle mútuo na sociedade. As pessoas não vão fazer algo imoral, não apenas porque é ruim, mas também porque tem a possibilidade da reputação ser prejudicada e isso atrapalha a vida em comunidade. Agora o que acontece é que esse mecanismo de fazer fofoca sobre a vida alheia também é algo que vai modelar como que a gente se comporta no mundo, nosso foco de atenção e no final das contas a nossa realidade. Todo mundo deve conhecer aquela figura da velha fofoqueira que fica o dia inteiro falando da vida dos outros. Agora, que tipo de sucesso financeiro que a gente espera de uma pessoa com esse tipo de comportamento? Será que é alguém que estabelece o objetivo próprio e alcança, de forma proativa? Ou será que é uma pessoa que passa a vida inteira falando da vida alheia de forma reativa? Então o medo, que deveria ser ocasional para alertar a gente sobre alguns riscos da vida, pode se tornar crônico quando ele se torna uma regra geral e se incorpora na nossa personalidade. A gente fica vivendo a vida através do prisma de medo e de preocupação. Uma pessoa assim não vai conseguir convocar as energias necessárias para fazer um empreendimento, iniciar ou aplicar o dinheiro em qualquer coisa que não seja uma poupança ou uma renda fixa de baixíssimo risco, e mesmo assim vai continuar com medo. Acho que foi o Einstein que fez a proposta de que a pergunta mais fundamental é sobre o universo ser um ambiente hostil ou amigável. Porque a partir daí tem várias consequências, várias crenças que vão se desdobrar, orientando nossas emoções, nossas ações e, por consequência, o resultado que a gente alcança. Infelizmente, isso vai levar a gente para o último ponto, que é o papel do noticiário na nossa vida. O Tim Ferriss, que é autor do 4-Hour Workweek, que é o trabalho 4 horas por semana, ele propõe o que ele denomina de cultivar a ignorância seletiva. No mundo de riqueza de informação, a gente tem uma escassez de atenção. Então, o que o Tim Ferriss propõe, para alguns pode ser um pouco radical, mas é algo que eu já tinha incorporado na minha vida, vários anos antes de descobrir a tal da dieta informacional, com esse nome, eu abandonei alguns tipos de informação. Eu não vejo noticiário, não vejo televisão já faz 15 anos, não vejo revistas genéricas, não leio jornais, eu fico completamente alienado e de propósito. Eu sei que tem muita gente que vai criticar o meu comportamento, o comportamento do Tim Ferriss, dizendo que a gente é egoísta, nós somos cidadãos irresponsáveis, a gente não participa dos temas coletivos da sociedade. E, bom, tem outra coisa que é incomum, igual o Tim Ferriss, que eu faço, eu não vejo mensagem nenhuma no meu celular. Para começo de conversa, são poucas pessoas que têm meu número, e no meu telefone anterior, a mensagem que eu dizia, e é verdade, eu falava, olha, não sei qual que é o código para eu recuperar a mensagem da caixa postal, então não deixa uma mensagem que eu não vou ouvir. Parece loucura, né? Se tiver alguma emergência, não teve nenhuma emergência nos últimos 5 anos, que eu nunca tirei nenhuma mensagem acumulada, então é outra forma que eu removi informações do meu dia a dia. Então, para o Tim Ferriss, esse conceito de lifestyle design pede que você tenha um esforço nas ações e redução de informação, de input. E a maior parte das informações que a gente encontra em noticiário vai consumir tempo, são mensagens negativas, irrelevantes para a gente alcançar um objetivo e são fora do nosso campo de influência. Sem contar que o noticiário ele é produzido por uma empresa que tem o objetivo de conseguir audiência para vender propaganda. Assim que é o modelo de negócio de um noticiário. No modelo assim, quem que vai ganhar? É a empresa que vai produzir as matérias mais sensacionalistas, mais chocantes. Por isso que a gente tem um monte de tragédia no noticiário, porque é isso que vai garantir a atenção da audiência. E caso você realmente tenha uma dificuldade de eliminar o noticiário na sua rotina, você pode criar o hábito de puxar a conversa com um estranho, com um taxista, com uma pessoa que está do seu lado na fila. Perguntar, oi, e aí, o que tem acontecido de interessante no mundo? Não tive tempo de ler o noticiário ultimamente. E é uma forma boa de você puxar a conversa, melhorar sua habilidade social e não perder o que pode ser bastante importante.